Começar então. Hoje, como vocês sabem, vai ser a última apresentação, né? A gente adiantou em uma sessão o fim. O professor Lorenzo, que é o professor do Itacanã, nosso programa de pós, coordenador do programa de pós atualmente, ele vai falar sobre o tema Para que serve a antropologia, que é uma bela fala de encerramento, assim, né, desse ciclo. Queria só deixar avisado para vocês estarem cientes. Esse semestre, então, a gente fez esse evento pela primeira vez e a ideia é que ele aconteça várias vezes, né? A gente teve uma reunião esse mês e a gente decidiu que seria melhor fazer a próxima edição no começo do ano que vem. Então, no primeiro semestre do ano que vem, a gente muito provavelmente vai ter a segunda edição do evento, né? Daí estão todos convidados, né? Vai ser um esquema bem parecido com o de agora, né? Então, vocês já podem saber e divulgar depois quem tiver interesse. Legal? Então, vou passar a palavra para o professor Lorenzo. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite já, né? Em primeiro lugar, queria agradecer, né? Além de agradecer, aliás, pelo convite, gostaria sobretudo, de cumprimentar e parabenizar, né, ao professor Paulo Guérios, meu colega do Departamento de Antropologia, por essa iniciativa realmente muito valiosa. Eu vejo aqui alguns rostos conhecidos, enfim, ou familiares. Eu sei que aqui tem, digamos, uma plateia diversa em termos de momentos, né? Talvez alguns de vocês estão iniciando nas ciências sociais e na antropologia, outros, enfim, talvez já estejam desenvolvendo pesquisas, e outros talvez mal ouviram falar do termo, da palavra antropologia, né? Então, realmente aqui a minha fala e desafio que eu me coloquei é de apresentar para vocês questões muito básicas, realmente questões muito básicas relativas à prática antropológica, relativas à antropologia como ciência. Para que serve a antropologia, né? Assim, realmente eu gostaria de evitar o máximo possível o risco de que o título da minha fala fique preso num mero jogo retórico. Mas, apesar desse risco, é possível que a pergunta para que serve a antropologia veicule, no fundo, uma falsa questão. Como vocês imaginarão, a resposta a essa interpelação não é unívoca. Então, por isso mesmo, eu começarei pelo mais simples. Começarei evocando a lista de temas, dos temas que foram apresentados neste evento de extensão ao longo das últimas semanas. Essa lista evidencia preliminarmente a variedade de interesses possíveis que a antropologia como ciência pode mobilizar. Enfim, rapidamente, seguindo a lista das apresentações que me antecederam, vemos que os antropólogos e as antropólogas se interessam e escrevem, por exemplo, sobre trajetórias intelectuais, trajetórias de outros antropólogos, investigam também sobre catadores de materiais recicláveis, sobre museus e antropologia, acerca do tabu do incesto e sobre a homossexualidade em sociedades indígenas, também sobre a coabitação e intercasamentos em terras indígenas, sobre arte e teatro,
técnicas do corpo e budismo tibetano, identidades e relações étnico-raciais, gênero e conjugalidade, antropologia e colonialismos, povoamentos dos continentes e, por fim, sobre elites e ações afirmativas. Então, trata-se de uma lista, de uma pequena lista, porém representativa. Ora, se saíssemos das margens deste evento e olhássemos para a produção antropológica brasileira dos últimos anos, o volume de temáticas crescerá exponencialmente. Só a título de exemplo, gostaria de citar rapidamente um levantamento feito em 1988 pela antropóloga Manuela Carneiro da Cunha. Esse levantamento, que contou com a ajuda de um grupo de estudantes e colaboradores, foi publicado num volume editado pela ABA, Associação Brasileira de Antropologia, intitulado Teses de Antropologia Defendidas no Brasil. O volume tem um índice temático de mais de 30 páginas, com os mais diversos temas abordados nas teses de antropologia defendidas no Brasil entre 1945 e 1988. Só para a letra A dessas entradas temáticas, contamos 28 entradas. Só a título de exemplo, a primeira é aborto. Aliás, aproveitando aqui o momento, essa primeira entrada, aborto, eu tinha colocado isso numa espécie de rodapé da minha fala, mas vou aproveitar aqui até para fazer uma homenagem a nossa colega Rosângela Di Giovanni, já falecida, professora dessa casa, professora de antropologia aqui. Justamente essa entrada, aborto, corresponde a uma dissertação pioneira feita por Rosângela Di Giovanni em 1983. Tá? O título dessa dissertação: Projetos de Vida, um estudo das representações femininas do aborto. Fecha o parênteses da homenagem. Né? Bem, então, se hoje tentássemos fazer o mesmo exercício e procurássemos contabilizar, com seus respectivos resumos, a quantidade de temas abordados nas dissertações e teses defendidas na área de antropologia no Brasil, ou seja, de 1988, que foi o último levantamento até hoje, o resultado seria certamente um volume, um grosso volume. Né? Outra constatação a ser feita diz respeito à grande expansão e crescimento ocorrido nos últimos 15 anos nos 2 programas de pós-graduação de antropologia no Brasil. Apenas para vocês terem uma ideia, no início da década de 2000, a área de antropologia e arqueologia contava com 10 programas de pós-graduação. No triênio de 2007 a 2009 passou a contar com 20 programas. Em 2016, conforme os últimos levantamentos, a área de antropologia e arqueologia já contava com 29 programas de pós-graduação. Ou seja, ao longo de 15 anos, a quantidade de programas de pós-graduação na área triplicou. Então, se falei até agora da amplitude de temas sobre os quais a antropologia expande sua reflexão, foi talvez por um motivo quase óbvio. A antropologia como ciência não se define a partir de um objeto de pesquisa.
mas a partir de um tipo de mirada, de uma forma de abordagem, de uma perspectiva que faz com que esse objeto revele suas facetas mais inusitadas, o que, por detrás de uma suposta incoerência ou irracionalidade de comportamentos ou de pensamentos, encontremos uma outra lógica de organizar o mundo, uma outra forma de classificar as coisas e assim por diante. Isto é quase óbvio, mas nos manuais da disciplina essa perspectiva foi explicada através de algumas frases de efeito, que formam parte do nosso jargão. Então, se diz, por exemplo, que a antropologia é uma ciência social cujo esforço consiste em fazer com que o exótico se torne familiar. Ou vice-versa. Uma ciência que busca indagar sobre os aspectos não percebidos e naturalizados do nosso comportamento, e que nessa indagação o familiar se converte em exótico. Outras das frases frequentes, quase que autoexplicativas, definem a antropologia como ciência da cultura, ou como ciência que estuda o outro. Então, a partir desta definição, os antropólogos e as antropólogas são apresentados como especialistas na alteridade. Há também uma famosa frase atribuída à antropóloga Ruth Benedict, que diz que a tarefa da antropologia é fazer com que o mundo se torne um lugar seguro para as diferenças culturais. A princípio, todas estas definições estariam certas. No entanto, suspeito que não conseguem passar, sobretudo para o leigo, de forma convincente o que de fato a antropologia faz e para que serve. Para que serve? Há uma ambiguidade nessa pergunta. Ela engloba a possibilidade de duas respostas aparentemente contraditórias, uma positiva ou otimista e outra negativa ou pessimista. A resposta otimista nos convida a pensar nas múltiplas possibilidades que a antropologia como ciência nos fornece. A pessimista veicularia um chamado de atenção, uma autocrítica desconfiada, algo como um desabafo do tipo, bom, ao final de contas, o que estamos fazendo, ou para que serve isto que estamos fazendo, né? Além de ser ambígua, a pergunta é também falsamente tranquilizadora, como se ela viesse automaticamente acompanhada de uma resposta definitiva, e sobretudo de uma resposta instrumentalista ou utilitarista. Ou seja, podemos responder convincentemente para que serve um copo, uma calculadora, uma vacina. Mas quando a pergunta se aplica a um campo científico vasto, os tipos de respostas podem se multiplicar ad infinitum. Se perguntássemos talvez para um físico quântico, um especialista em física quântica, para que serve a física quântica, ouviríamos possivelmente diferentes tipos de respostas, mas haveria dentro dessas variações e nuances um denominador comum. Com as respostas relativas ao saber e à prática antropológica, aconteceria algo parecido. Mas há também uma segunda dificuldade com a pergunta e sua conseguinte resposta, que deriva do fato de que a palavra antropologia pode abarcar as mais diversas
áreas e subáreas. Nossos manuais costumam distinguir essas áreas naquilo que, sobretudo nos Estados Unidos, se conhece como os 4 campos: antropologia cultural ou social, antropologia linguística, arqueologia e antropologia física, que pode englobar paleoantropologia ou bioantropologia, enfim. Então, já que este tema é necessariamente vasto, impossível de esgotar numa fala de pouco mais de 1 hora, creio que esse é o tempo que eu tenho, o tema é vasto, então me restringirei aqui a 4 aspectos desse fazer antropológico. São 4 condições que considero básicas para a construção do saber antropológico. Eu atribuirei a esses aspectos ou condições a etiqueta de imperativos, né? Então eu vou falar aqui de 4 imperativos, que são o imperativo do significado, o imperativo da observação, o imperativo cosmopolita e o imperativo ético. Obviamente, devido aos limites do meu próprio percurso, me restringirei apenas ao campo da antropologia cultural ou social. E para que a minha pergunta não fique aqui no plano da retórica, poderia adiantar uma resposta talvez algo arbitrária, que vocês poderão encontrar na fala de outros antropólogos e antropólogas, com mais ou menos ênfase. Algo que se tornou quase um lugar comum na nossa disciplina é dizer que a antropologia cultural ou social é aquela ciência que mapeia a diversidade humana nos seus mais diversos aspectos. Ora, esse mandato, digamos, de descrição e catalogação da experiência humana em toda a sua amplitude parece demasiado pretensioso. Parece quase um exercício diria aqui, sem medo, né? Parece um exercício de megalomania. Imaginar que uma ciência pode ser testemunha e relatora da contribuição que todas as sociedades, tanto no passado quanto no presente, fizeram e fazem à história da humanidade. Esse exercício de megalomania, por incrível que pareça, foi levado a cabo por um dos primeiros antropólogos, o pai fundador da disciplina. O nome dele é James Frazer. Seu livro mais famoso, intitulado O Ramo Dourado, o Ramo de Ouro, chegou a ter 12 volumes. Aquele que chegou às livrarias, né, a qual temos acesso, é um resumo, digamos assim, né, de um volume. Então, tratou-se de uma gigantesca descrição de rituais, mitos e sistemas de pensamento dos mais diversos povos e sociedades nos mais diversos pontos do planeta. Essa obsessão por querer abarcar tudo não podia ir muito longe. Não é um detalhe menor lembrar que oficialmente a palavra antropologia social, a expressão antropologia social aparece pela primeira vez em 1908 para designar justamente a cátedra ocupada por James Frazer na Universidade de Liverpool. O trabalho de Frazer caiu em descrédito quando os antropólogos começaram a descobrir
que o importante não era descrever em intermináveis volumes costumes aparentemente exóticos com base em um comparativismo descontrolado e descontextualizado, mas que o importante era aprofundar o estudo de uma sociedade específica. Os antropólogos e antropólogas que vieram depois de Fraser começaram a chamar a atenção sobre o fato de que o importante não era se interrogar sobre a origem de tal ou qual sistema de práticas ou de pensamentos, mas que o importante era entender e compreender o que esse sistema significava, né, para os atores concretos que participavam dele. Portanto, ingressamos aqui no primeiro imperativo ao qual eu me referi agora. Tornava-se necessário entender o ponto de vista do outro, fazer um esforço de alteridade para entender sua perspectiva. O grande artífice desse novo paradigma na antropologia foi um senhor chamado Bronislaw Kaspar Malinowski, considerado o pai fundador do trabalho de campo na antropologia. Um dos dispositivos fundamentais do trabalho de campo na antropologia é a chamada observação participativa, que implica, como muitos de vocês sabem, a necessidade metodológica de que o pesquisador permaneça no terreno durante vários meses, aprendendo a língua da sociedade que está estudando, participando do seu dia a dia, entrando em uma espécie de comunhão, de afinidade, de empatia com esse outro, para melhor explicar e descrever seus costumes. Isso é basicamente o que nos manuais da disciplina vocês vão encontrar sob o nome de Revolução Malinowskiana. Agora, portanto, os antropólogos não se interrogavam sobre a origem de tal ou qual costume, mas sobre como de fato funcionava uma sociedade específica nesse presente etnográfico. Na década de 1920, enquanto Malinowski na Inglaterra se esforçava para explicar a seus discípulos a importância do trabalho de campo, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, um outro antropólogo chamado Franz Boas começava também a chamar a atenção sobre a importância da observação direta e do trabalho empírico na antropologia. Bem, mas na verdade nem Malinowski nem Boas eram empiristas ingênuos. Eles sabiam que a observação, digamos, era parte da solução, mas era também parte do problema. E aqui entro no segundo imperativo, vocês já perceberam, o imperativo da observação. Mas todos estes imperativos estão relacionados, claro. O problema da observação na antropologia está diretamente vinculado ao problema do significado e ao problema da relação complexa entre observador e observado. Por quê? Porque, como diria Marshall Sahlins, famoso antropólogo, já conhecido por muitos de vocês, em Marshall Sahlins, parafraseia aqui ao próprio Boas, diz que, digamos, o olho que observa não é um simples dispositivo fisiológico ou óptico, é um olho cultural. Franz Boas é considerado o pai fundador da antropologia norte-americana, mas é importante também que vocês saibam que
antes de se tornar antropólogo, Boas redigiu uma tese no campo da física. Sua tese de doutorado, escrita na Alemanha, era um estudo sobre as variações da cor da água. Essa tese sobre a cor da água levantou uma série de debates muito ricos sobre a relação subjetividade e objetividade na produção do conhecimento e sobre a importância da perspectiva do observador a respeito de, por exemplo, da mediação quantitativa de fenômenos que tinham a ver com a percepção. Essas questões envolviam discussões sobre as complexas modificações que se operavam nessa relação entre sujeito observador e objeto observado. Daí nascem uma série de problemas. Por exemplo, como quantificar, não é? Como quantificar determinados indicadores que acabam indicando não uma propriedade intrínseca dos fenômenos, mas alterações que o próprio momento ou instrumento da observação produz. Está muito abstrato isto, tá? Talvez para colocar um exemplo muito singelo, muito banal, é como se eu quisesse medir a temperatura da água num copo, introduzo o termômetro e já esse objeto modifica a própria temperatura do objeto que quero medir. Então já não estou medindo objetivamente a temperatura, senão que se produziu uma alteração ali que eu deveria supostamente controlar. Imagina então esta dificuldade não aplicada à observação da cor da água ou à medição da temperatura da água, né? Mas à observação de comportamentos sociais, né? Rituais, de sistemas de parentesco, de sistemas cosmológicos e assim por diante. Só para tomarmos muito simplificadamente o exemplo do parentesco, eu posso identificar a olho nu um primo, mas isso não resolve nada. Eu preciso saber se se trata de um primo paralelo ou um primo cruzado. Estamos falando de terminologias do parentesco. Então essas pequenas diferenças podem indicar modalidades profundas na organização social de um grupo. E ainda assim essa informação não seria suficiente. É preciso saber o que significa, mais uma vez, o significado, né? O que significa essa distinção para os atores concretos que participam dessa sociedade, né? Então, o imperativo da observação em antropologia é fundamental. Mas é um imperativo que deve ser complementado com aquele outro imperativo que mencionávamos no início, o do significado. Vocês se perguntarão por quê? Vamos supor que eu queira fingir de esperto aqui, né? E para não me deixar enganar pelo meu olho, decida, por exemplo, tirar uma foto de um recipiente de água para ter uma prova fidedigna de que aquilo que estou observando é água. A imagem não engana, é um recipiente de água. Ou posso também chamar um químico que analise a substância, não há dúvida, é água. Só que nem a máquina fotográfica, nem o químico conseguirão me explicar a diferença entre água e água benta. É aí que entra a competência do antropólogo, né? Ou seja,
nas fronteiras ambíguas e difusas entre o material e o simbólico que o antropólogo deve intervir. Todas as sociedades, inclusive a nossa, atribuem poderes sagrados a determinadas plantas ou objetos. Pensemos num artefacto bem familiar à nossa tribo, uma bandeira. Uma bandeira não é o mesmo que um pano de mesa. Por mais que ambos objetos tenham a mesma cor e o mesmo desenho, a distinção entre um e outro não se encontra nos atributos empíricos do objeto. Vamos para outra tribo, então, que pode resultar familiar para alguns de vocês. Por exemplo, quando naquele exótico ritual, quando o padre, numa missa católica, leva uma pequena partícula redonda e branca e diz: este é o corpo de Cristo. Que significado tem isso para, digamos assim, para esse exótico grupo de crentes? Mais uma vez, se consultássemos um químico, vai nos dizer: olha, isso é uma mistura de farinha e água. Tá? Não há dúvidas. Ora, do ponto de vista antropológico, essa indagação química carece de sentido. O que um bom antropólogo fará, nesse caso, é tentar entender esse ritual, esse sistema de práticas e de representações e de crenças, com outras ferramentas, que mobilizam aqui, como eu mencionei agora há pouco, tanto o imperativo da observação como o do significado. O imperativo da observação, portanto, é importante, mas deve caminhar junto com o imperativo do significado. Praticamente não existem antropólogos que não tenham escrito e refletido sobre estas questões. Clifford Geertz, por exemplo, escreveu páginas memoráveis sobre o assunto. Se eu, por exemplo, quisesse fazer uma pesquisa para averiguar quantas vezes as pessoas aqui presentes, vamos supor, piscaram o olho direito ao longo de 30 minutos. Eu poderia tentar me utilizar das filmagens, no caso que as câmeras estejam apontando para vocês. Poderia me utilizar das filmagens e as analisaria e chegaria à brilhante conclusão, de que ao longo de 30 minutos, suponhamos, 10 pessoas piscaram o olho direito 4 vezes, 5 pessoas piscaram 3 vezes e outras 20 não piscaram nunca. Poderia até apresentar minha brilhante conclusão em um congresso científico e chamar a isso de pesquisa empírica. Bem, só que desde um verdadeiro ponto de vista científico e antropológico, isso não tem nenhum valor. Por quê? Porque a olho nu, o olho nu da câmera não consegue me dizer quais e quantas dessas piscadelas são, na verdade, tiques involuntários ou tiques nervosos, e nem me conseguirá dizer quantas delas são piscadelas propositais ou deliberadas e quantas delas são respostas cúmplices a outras piscadelas, etc, etc. Poderia continuar indefinidamente com esses exemplos que ilustram o desafio
da antropologia como ciência para captar sistemas de significados, sistemas de práticas também, através da observação. Mas vou fechar a minha lista com um exemplo ilustre, aliás. Do ponto de vista anatômico, uma mão direita é o mesmo que uma mão esquerda, né? Mas do ponto de vista antropológico, uma mão direita não veicula os mesmos valores e significados que uma mão esquerda. Não há sociedade que não atribua significados e valores a essa polaridade, direita e esquerda. A preeminência da mão direita, justamente é o título de um dos mais brilhantes ensaios de antropologia. Foi escrito por Robert Hertz em 1909. A frase inicial desse ensaio, para terminar com este imperativo da observação, né? A frase inicial desse ensaio é quase poética. Vou lê-la. Que semelhança tão perfeita existe entre nossas duas mãos, e, no entanto, que desigualdade tão flagrante. Fecha aspas. E passo agora ao terceiro imperativo, que eu chamei do imperativo cosmopolita. O imperativo cosmopolita parece um corolário quase natural dos dois imperativos anteriores. Ou seja, o esforço por ampliar e mapear a experiência humana em todas as suas diversidades e gamas de significados faz com que, de fato, o antropólogo se afaste, ou esteja obrigado a se afastar, né, de seu conforto físico e cognitivo. É preciso sair das nossas estreitas margens, sairmos da nossa aldeia, sairmos da nossa cidade, da nossa pátria, enfim, da nossa cultura, para incorporar ao nosso acervo de reflexões outros registros da experiência humana. Na nossa disciplina, esse imperativo vocês encontrarão na forma de ficou um pouco imortalizado, né, na tensão relativismo-etnocentrismo. Um pouco seria o relativismo do cosmopolita versus o etnocentrismo do patriota, vamos supor. Mas antes de me estender sobre este ponto, já que falamos de cosmopolitismo, talvez não seja um detalhe menor lembrar que o grande representante da antropologia social britânica, Malinowski, não era britânico, mas polonês. O pai fundador da antropologia cultural norte-americana, Franz Boas, não era norte-americano, mas alemão. Claude Lévi-Strauss, o arauto da antropologia francesa, nasceu, na verdade, na Bélgica. Eu poderia seguir com esta lista até a exaustão, mas para fechá-la gostaria de evocar um exemplo mais próximo de nós, o fundador do Departamento de Antropologia da UFPR, o José Loureiro Fernandes, não nasceu no Paraná nem no Brasil, senão em Portugal. A questão do cosmopolitismo na antropologia se relaciona também com aquilo que eu chamei, eu escrevi algo sobre um livro, sobre isto, um livro que intitulei, que foi publicado com o título de O Dilema Multicultural, publicado em 2014. Então, esta questão tem a ver um pouco com aquilo que eu chamei o problema do patriotismo na antropologia. Tá? Um aspecto central dessa tensão entre cosmopolitismo e patriotismo, que pode ser também uma tensão entre universalismo e particularismo, é o problema do orgulho nacional
bem como o problema da violência dos Estados e, sobretudo, da onipresença da guerra nas experiências e nas trajetórias de muitos antropólogos. Digamos, todo estudante de antropologia nasce sabendo que a história da disciplina não seria a mesma se não fosse precisamente a Primeira Guerra Mundial que obrigou a Malinowski a permanecer mais tempo do que o previsto na Nova Guiné. O fato de ter nascido na Cracóvia o tornava na época um súdito austríaco e, portanto, passível de ser convocado para lutar. Por isso ele não podia retornar para a Inglaterra. Ele se encontrava impossibilitado de fazer esse retorno e as autoridades australianas lhe concederam uma extensão do seu visto. Foi assim que ele conseguiu continuar suas pesquisas nas Ilhas Trobriand e elaborar a etnografia considerada a Carta Magna da antropologia, os Argonautas do Pacífico Ocidental. São vários os antropólogos que perderam a vida durante a Primeira Guerra Mundial. O Robert Hertz, que eu mencionei aqui, autor justamente do ensaio sobre a preeminência da mão direita, morreu em pleno campo de batalha em 1915. O próprio filho de Durkheim, sociólogo, André, na altura um futuro sociólogo e etnólogo, morreu na guerra da mesma forma, e outros jovens estudantes da chamada Escola Sociológica Francesa. Como teria sido o destino desse grupo, perguntava Marcel Mauss, se a guerra não tivesse existido? Na Segunda Guerra Mundial não foi diferente. Maurice Holbach, detido pela Gestapo após a ocupação alemã de Paris, seria executado em Buchenwald. Claude Lévi-Strauss, convocado em 1941 para integrar o exército antes de partir aos Estados Unidos, e tantos outros tiveram de escapar ou permanecer no ostracismo devido às perseguições do nazismo. Houve também casos em que o contexto da guerra fez com que os antropólogos se tornassem potenciais inimigos da nação. Arnold van Gennep, todo estudante de graduação de Ciências Sociais e Antropologia conhece. Arnold van Gennep, filho de pai alemão, mãe holandesa, mas criado na França, foi expulso da Suíça por denunciar a falsa neutralidade de aquele país durante a Primeira Guerra. Trata-se então de entender que os antropólogos não escrevem em Torres de Marfim, claro. Mas não apenas isso. É preciso entender o contexto sociopolítico no qual o conhecimento antropológico se constrói. E entender também a lição, digamos, a lição de cosmopolitismo, que muitos dos nossos ancestrais nos legaram. A tensão entre orgulho nacional e cosmopolitismo teve na antropologia várias arestas. Os estudos sobre o caráter nacional realizados durante a Segunda Guerra pelos antropólogos norte-americanos vinculados ao Departamento de Estado constituem, como sabemos, um capítulo central da história disciplinar da antropologia. Nesse contexto, um dos trabalhos mais célebres foi o livro da Ruth Benedict, publicado em 1946, sobre um dos grandes ex-inimigos dos Estados Unidos, o Japão. A Ruth Benedict escreveu aquele famoso livro, O Crisântemo e a Espada. Esse livro teve um papel importante na formulação das estratégias políticas do pós-guerra. Em 1986,
em uma das suas conferências ministradas no Japão, Claude Lévi-Strauss comenta que, inspirado no trabalho da Ruth Benedict, um antropólogo que atuou junto ao Departamento de Assuntos Públicos dirigido pelo general MacArthur, aconselhou os militares americanos, logo após a rendição japonesa, a não abolirem a figura do imperador. Essa abolição, alega Lévi-Strauss, poderia ter provocado um afundamento cujas consequências teriam sido ainda mais trágicas, talvez, do que a derrota militar. Então, a figura do imperador tinha um significado poderoso para os japoneses. Involuntariamente, a Ruth Benedict teria prestado um grande serviço à preservação da cultura e da honra japonesa no período de pós-guerra. Então, vocês podem perceber também que a utilidade prática da antropologia também pode demorar décadas para se manifestar. E por último, gostaria então de me referir ao imperativo ético. Como vocês sabem, a antropologia é uma ciência dialógica, é uma ciência cujos dados se constroem em diálogo com as sociedades e grupos alvos das nossas pesquisas. Muitas vezes trata-se de sociedades e grupos extremamente vulnerabilizados ou subalternizados, como as populações de afrodescendentes, de grupos submetidos em algumas ocasiões à lógica do extermínio ou do genocídio, como as sociedades indígenas. Devido a esse caráter dialógico e aos imperativos da observação ditados pelo trabalho de campo como método primordial, o pesquisador deve atender também à demanda dos imperativos éticos. Para salientar a importância deste imperativo, citarei brevemente 2 parágrafos do Código de Ética do antropólogo e da antropóloga da Associação Brasileira de Antropologia. O item 7 do primeiro ponto do nosso Código de Ética corresponde aos direitos dos antropólogos e das antropólogas, enquanto pesquisadores e pesquisadoras. O item 7 desse ponto diz, vou ler aqui, brevemente diz: os direitos dos antropólogos devem estar subordinados aos direitos das populações que são objeto de pesquisa e têm como contrapartida as responsabilidades inerentes ao exercício da atividade científica. Isto quer dizer claramente que os direitos dos antropólogos não podem se sobrepor aos direitos das populações que ele pesquisa. O nosso Código de Ética estabelece também vários direitos para as populações que são objetos de pesquisas antropológicas. Dentre esses direitos está a, aspas, garantia de que a colaboração prestada à investigação não será utilizada com o intuito de prejudicar o grupo investigado. Ora, estas questões não são novas. Só para vocês terem uma ideia, em 1960, Eric Wolf, o antropólogo Eric Wolf, denunciava, a partir das comissões de ética da Associação Americana de Antropologia, a atuação de antropólogos como conselheiros e assessores nas chamadas guerras antissubversivas na Tailândia e na América Latina. Colaboradores patriotas que iam contra os interesses dos povos estudados, de um lado, e traidores à nação, em virtude do imperativo ético e cosmopolita, do outro.
lembremos que durante o período da Guerra Fria e do macartismo, eu acho que todos os aqui presentes sabem o que foi o macartismo, intermináveis listas de suspeitos passaram a integrar os dossiês do FBI. A partir do iluminador livro de David Price, temos hoje acesso aos nomes daqueles antropólogos e antropólogas suspeitos de serem inimigos da pátria. A lista é longa, menciono alguns dos mais conhecidos. Além do próprio Eric Wolf, estão os nomes da Ruth Landis, Marvin Harris, inclusive os insuspeitos Ruth Benedict e Charles Wadley. Todos eles foram alvos de investigações. Mas não precisamos ir tão longe no tempo nem no espaço, né? Agora mesmo aqui no Brasil, 21 antropólogas e antropólogos estão sendo acusados de improbidade administrativa por uma CPI, que responde aos interesses da Frente Parlamentar Agropecuária, devido a um suposto mau desempenho na elaboração de laudos antropológicos para a demarcação de territórios indígenas e territórios quilombolas. Mais uma vez, os antropólogos se tornam suspeitos pelo simples fato de terem assumido os imperativos metodológicos para a elaboração de laudos, cujas técnicas foram, aliás, cuidadosamente delimitadas no chamado Protocolo de Brasília, e se tornam suspeitos também pelo fato de terem assumido os imperativos éticos resultantes não só do Código de Ética da ABA, mas também dos mandatos da Constituição Brasileira de 1988, chamada sabiamente de Constituição Cidadã. Então, as violências estatais e paraestatais, as guerras, parecem ser um terreno desafiador para o imperativo cosmopolita e ético dos antropólogos. E por falar de guerras, eu gostaria de recordar que em 1982, talvez alguns ou muitos dos aqui presentes ainda não tinham nascido, mas quando a Guerra das Falklands Malvinas estourou, o antropólogo e poeta argentino Néstor Berlonger, professor da Unicamp, já falecido, redigiu a partir de seu exílio brasileiro um opúsculo condenando veementemente o patriotismo tanto da esquerda como da direita argentinas. Resulta irônico, dizia, abre aspas agora o texto de Berlonger, né? Comprovar como a ocupação das Malvinas tenha permitido uma ditadura fascistizante e sanguinária como a da Argentina acrescentar aos seus méritos os rótulos ultrapassados do anti-imperialismo. Mas essa ironia, continua Berlonger, essa ironia se torna cruel quando vemos que, em nome de uma abstrata territorialidade, as castigadas massas argentinas embarcam em uma orgia nacionalista e clamam pela morte. É claro, o opúsculo de Berlonger provocou a imediata reação dos patriotas. A tentativa de retomar as ilhas Falklands, Malvinas, constituía a última e fracassada cartada dos militares. O patriotismo, esse patético sentimento, diz Max Weber, estava na ordem do dia. Afortunadamente, a derrota dos militares argentinos em meados de 1982 acabou por acelerar o fim da ditadura. A partir desse momento, os partidos políticos começaram a se reorganizar. Cientistas, escritores, artistas e políticos retornam do exílio. Os departamentos de antropologia e de sociologia
das universidades públicas reabriram suas portas. Foi justamente nesse momento que eu comecei a estudar antropologia na Universidade de Buenos Aires, na graduação, né? Nós tínhamos graduação de antropologia. Mas enfim, aqui começa um outro capítulo que tem a ver com a minha experiência, com a minha trajetória. Devido ao escasso tempo, não tratarei, talvez podemos conversar depois sobre isso. Então, retorno à pergunta inicial, né? Para que serve a antropologia? Nessa altura, parece que estamos diante de uma falsa pergunta. Por ser a antropologia uma ciência capaz de fornecer a seus potenciais interessados os mais diversos métodos e técnicas de pesquisa, por se alimentar de conceitos e de teorias a partir, sobretudo, da experiência humana real e concreta, por assumir uma série de imperativos científicos e humanos fundamentais, mencionei aqui alguns deles. Enfim, por todos esses motivos, eu não duvidaria em afirmar que o saber antropológico deveria ser útil para os mais diversos âmbitos da vida, incluindo a vida laboral. Não temos estatísticas aprimoradas, mas sabemos que, além dos inúmeros antropólogos e antropólogas que no Brasil trabalham no âmbito das agências de ciência e tecnologia, nas universidades, nos institutos de pesquisa, etc., há também muitos que construíram sua vida profissional no contexto de órgãos públicos, fundações culturais, organizações não governamentais, museus, empresas, consultorias públicas e privadas, organizações internacionais de direitos humanos. A lista poderia continuar. Arriscaria dizer que a antropologia, como ciência, tem inúmeras aplicações. Mas é importante dizer que a dicotomia entre pesquisa aplicada e pesquisa básica já se tornou há muito tempo uma falsa dicotomia, e não apenas para as ciências sociais, mas em todos os campos do saber científico. Então, em vez de me alongar sobre essa falsa dicotomia, prefiro finalizar a minha fala com um breve conto de Jorge Luis Borges, intitulado Funes, o Memorioso. Não sei se alguns de vocês já conhecem. Funes, a singular personagem do conto de Borges, possuía uma radical e quase doentia capacidade de memorizar. Diz Borges, né? De fato, Funes não apenas se lembrava de cada folha, de cada árvore, de cada monte, mas também cada uma das vezes que a tinha percebido ou imaginado. Esse é um trecho do conto de Borges, né? Então, por isso também resultava intolerável a Funes que se utilizasse a mesma palavra para identificar o cão das 3 horas e 14 minutos visto de perfil e o cão das 3 horas e 4 minutos visto de frente. Lhe custava compreender que o símbolo genérico cão abarcasse tantos indivíduos díspares de diversos tamanhos e diversas formas. Então, como vocês podem perceber, Funes tinha esse suposto dom da memória, era, digamos, um fundamentalista do empirismo, mas havia um problema, e era um problema grave. Em virtude do seu empirismo doentio, Funes não sabia pensar. Funes poderia ter sido um etnógrafo minimamente razoável ou extremamente medíocre, mas com certeza teria sido um péssimo antropólogo. Os grandes antropólogos e antropólogas sempre souberam que a descrição detalhada
e minuciosa de outras sociedades e culturas caminha de mãos dadas com o estabelecimento de conexões, relações, analogias, comparações, interpretações, inferências, explicações e assim por diante. Inclusive, o mais empirista dos nossos ancestrais, Malinowski, era consciente desse imperativo. Para dizê-lo nas palavras de um conhecido autor, a antropologia sempre soube que as coisas da lógica não podiam serem aprendidas sem um esforço para entender a lógica das coisas. Para que serve a antropologia? Além da precária lista que propus agora há pouco, acrescentaria, serve também para pensar antropologicamente. Então, nesses tempos tumultuados, diria, essa outra utilidade não é pouca coisa. Então, é isso. Obrigado pela paciência. E agora? Lorenzo, você é argentino, eu italiano, talvez não deveríamos nem estar aqui por essa pergunta que eu vou te fazer. Você, como antropólogo, sabe me explicar porque eu tenho essa impressão terrível de que a antropologia brasileira parou de ser uma ciência humanista, ou seja, que vê o homem de muitos pontos de vista, sobrando só o ponto de vista do social e do simbólico. Por que aconteceu isso? Ou por quê? Pergunta número 2. Por que eu tenho essa impressão? Eu não sei explicar. Bom, é uma pergunta difícil, né? E eu creio que poderíamos respondê-la a partir de várias perspectivas. Eu não sei a que você se refere, quando você diz que deixou de ser uma antropologia humanista. Uma ciência humanista. Uma ciência humanista. Uma ciência que integra as diversas perspectivas. Isso. Além desta perspectiva talvez mais simbólica ou cultural, as perspectivas, outras dimensões, né? Não sei, biológicas, das reflexões em torno à natureza humana, por que não? Pois é. E eu creio que, vou tentar ir pelo lado mais fácil, a gente tem que pensar nos processos de institucionalização da antropologia no Brasil, que, bom, como sabemos, começam a se consumar nos anos 60, a partir dos anos 60, 1960, enfim, quando se formam as primeiras pós-graduações, a pós-graduação do Museu Nacional, enfim, e a antropologia brasileira começa a assumir, digamos, uma inspiração que eu diria que tem muito a ver com o que estava se fazendo na antropologia nessa época na Inglaterra, mas sobretudo nos Estados Unidos, me parece, né? Ou seja, a importância do trabalho de campo e a importância da pesquisa empírica. É nesse momento, justamente, que se produz uma espécie de divisor de águas em relação, e esta é minha visão agora particular, né, que eu estou ensaiando agora, mas se produz uma espécie de divisão com aquilo que tinham sido os pensadores da nação, né, no período anterior, ou seja, um pouco o período ensaísta, digamos assim, acaba sendo um pouco ofuscado em nome da importância da pesquisa empírica, do trabalho de campo, de inspiração muito inspirada no paradigma também da antropologia social britânica.
Então, claro, os grandes pensadores da nação, a gente pensa não apenas no Sérgio Buarque de Holanda ou no Gilberto Freire, mas o próprio Darcy Ribeiro, né, que talvez um dos últimos representantes dessa turma, assim, digamos, de refletir sobre a nação a partir não de uma necessariamente de um imperativo, de uma ciência social inspirada no paradigma da antropologia empírica norte-americana. Ou seja, eu creio que foi uma questão de institucionalização. Agora também eu tenho dificuldades em responder porque a antropologia brasileira, como toda a antropologia, aliás, é muito diversa, e as preocupações e os interesses dos nossos colegas, eu acho que seria mesquinho universalizar ou generalizar e falar em termos de a antropologia brasileira, né? Porque justamente o que eu estava falando agora no início, a antropologia brasileira não só se expandiu, cresceu em termos quantitativos, sino em termos também da diversidade de preocupações, de orientações. Mas claro, os diálogos, não sei se você se refere também com essa preocupação aos diálogos da antropologia brasileira com outras antropologias ou com outras academias. Eu não seria tão assertivo, tão enfático como você de colocar essa etiqueta a antropologia brasileira, como também eu acho que seria difícil fazê-lo em relação a outras antropologias nacionais, justamente por este crescimento exponencial de temáticas e de preocupações. Não sei se mais ou menos respondo tua inquietação. Mas é verdade que as antropólogos e as antropólogas temos que fazer uma autocrítica. Às vezes um pouco o antropólogo sempre se coloca nessa posição de questionar todas as categorias, relativizar todas as visões das coisas. Então, isso acaba... Estamos ficando, para dizê-lo de forma mais simples, né? Estamos ficando muito autoconvencidos. E isso é perigoso, certamente, para qualquer ciência. Estamos ficando muito seguros do nosso próprio... Então, acho que temos que dialogar com a física, temos que dialogar com a química, temos que, aliás, como faziam nossos grandes mestres, o Lévi-Strauss, o estruturalismo, seria impossível de entender a própria trajetória de Lévi-Strauss sem seu diálogo com a linguística, com a genética, com a matemática, com a física quântica e assim por diante. Então, o que temos que sim, talvez fazer essa autocrítica. Professor, eu posso fazer uma pergunta, comentário, né? Enfim, eu tenho me questionado bastante a respeito, muito mais do que, de fato, em relação para que serve a antropologia, mas muito mais para onde vai a antropologia, porque eu tenho, assim, feito algumas pesquisas, coisa muito pouca ainda, a nível de quem acabou de começar o seu mestrado, né, mas assim, humilde eu diria, né, porém de uma antropologia que se propõe a compreender a modernidade, né? E eu acho que essa antropologia, ela tem enfrentado muito mais questionamentos internos
dificuldade em saber para onde vai essa produção de conhecimento e se as perguntas que nós estamos nos fazendo muitas vezes, realizando essas pesquisas, elas estão contribuindo para que a gente consiga saber para onde levar, né, essa produção de conhecimento, que eu acho que definitivamente é muito rica e que quando ela conversa com as outras áreas de conhecimento, ela ela tem mais possibilidade de ir mais longe ainda. E assim, o método ainda é uma questão que também fica na minha mente, assim, e como nos colocarmos em campo, em relação às sociedades, né, estudadas quando elas são ainda tão próximas de nós, como é essa questão da antropologia que estuda a contemporaneidade, né, as sociedades modernas, contemporâneas. Enfim, é muito mais para onde vai, que é a minha... Olha, Luana, né? A tua inquietação e as tuas preocupações são as preocupações de todos nós, né? Quer dizer, aliás, interessante, né? Que você tá mais ou menos começando, mas tuas preocupações são de alguém também que está que já tem experiências de pesquisa, quer dizer, obviamente a pergunta é para onde que vai a antropologia, a gente não tem a bola de cristal, mas eu acho que tem que ter muito cuidado de não caricaturizar e tem que ter muito cuidado com as dicotomias, digamos, de pensar que, bom, existe uma antropologia do mundo moderno, ou uma antropologia que reflete sobre a modernidade, e uma antropologia, não sei, ultrapassada, ou não sei se entendi bem um pouco essa ideia de... assim, realmente a antropologia como ciência, ela nasce de um contexto de modernidade, nasce de um contexto, o que é o contexto de modernidade? Justamente de ampliação de horizontes, um contexto também de expansão capitalista e a preocupação pelo outro é uma preocupação moderna. Tá? A reflexão sobre a alteridade é uma preocupação moderna. E claro que nossas disciplinas acabam cristalizando, porque precisamos de termos, de categorias, de conceitos para classificar, para entender, mas essa divisão, essa falsa dicotomia entre tradição e modernidade, né? Eu acho que temos que ter cuidado. Todos os antropólogos e alguns dos chamados clássicos, né? E o próprio Malinowski, acho que chama a atenção por aí em algum momento, salvo engano, na própria introdução dos Argonautas, ele diz assim, bom, tudo isto também, entender o outro, é uma forma de nos entendermos a nós mesmos e de nos colocarmos em perspectiva, né? Essa perspectiva contrastiva é a que nos torna mais consciente sobre o lugar que estamos ocupando. Então, essa é uma preocupação, certamente uma preocupação moderna. Eu também responderia um pouco como Marshall Salles diz por aí, bom, a tradição é uma consequência da modernidade. O que é moderno ou tradicional? Tudo bem, agora temos toda uma série de discussões e debates sobre o fim das grandes divisões, né? A partir de toda esta literatura que chega da França, sobretudo Bruno Latour, Philippe Descola, etc., sobre a ideia um pouco de que essas grandes divisões já não são, digamos assim, resultado de uma epistemologia, um pouco como diz o título do livro de Latour, né? Nunca fomos modernos. Acho que, assim, independentemente destas tentativas filosóficas, acho que a antropologia é uma ciência que está o tempo todo se construindo e se repensando. E
pensando com os outros. Então, se no início suas pretensões pareciam muito megalomaníacas, no fundo, na prática antropológica, o antropólogo, na verdade, o que faz é calçar as sandálias da humildade e dizer, não, eu não vou fazer a análise da modernidade ou da história universal da sociedade, senão que vou me focar em esta ou aquela sociedade, neste ou aquele contexto, vou analisar as dinâmicas nesse preciso contexto, comunidade que estou estudando. Obviamente, você pode ter inquietações comparativistas ou de generalizações e que são legítimas também. Mas, a princípio, eu acho que a antropologia, na sua metodologia e na sua prática, se coloca objetivos bastante modestos, por mais de que os resultados desse conhecimento possam assumir outras formas, que inclusive nós nem sempre temos o controle sobre o resultado dos nossos trabalhos, o resultado de um laudo, de um relatório, enfim, não temos o controle sobre isso. Até porque a dinâmica da ciência em geral as exigências são sempre mais lentas, né? Os resultados, diferentemente das exigências de resultados imediatos que muitas vezes as nossas agências de financiamento ou outras instituições para as quais trabalhamos querem os resultados imediatos. Mas, enfim, são dois tempos, né? Não estou respondendo, creio, 100% tua inquietação, mas os métodos, claro, a gente tem os métodos, a gente tem as técnicas, a gente tem certas orientações, certos mapas para você saber o que fazer no campo, mas cada campo, cada pesquisa, cada tema, cada assunto te desafia a um jogo de cintura permanente de como você se posicionar nessa situação de campo de pesquisa, dependendo do contexto. Há contextos que são mais convidativos, outros que são mais violentos ou mais desafiadores, pesados. Tudo isso depende um pouco não depende de uma receita, de um catecismo, de uma receita de bolo, que você segue as orientações e dá aí o resultado. Não. São outros elementos. Aí aparecem sim os componentes éticos, políticos e o esforço daquilo que Malinowski chamava muito sabiamente da sinceridade metodológica, A sinceridade metodológica. Lourenço, bom, pegando um pouco o gancho que você acabou de falar, assim, com relação a cada campo que surge, cada tipo de pesquisa produz um tipo de situação diferente. Eu queria saber se você acha que a questão da relação poderia servir como imperativo também para as pesquisas antropológicas. Da relação? Relação enquanto um princípio, um problema que a gente tem que levar adiante ou encarar, enfim, em cada pesquisa, a nossa relação com o objeto, a relação com o campo, a relação mesmo com as questões nacionais, né? E aí também tem talvez uma provocação, não sei como que você se posiciona em relação a isso, seria outra questão, quando você foi desenvolvendo o seu argumento em relação a para que servia a antropologia, eu fiquei lembrando de um texto do Eduardo Pérez de Castro, quando ele fala, em termos gerais, assim, que a antropologia serviria, entre outras coisas, para
para ajudar ou contribuir para a autodeterminação ontológica dos povos. Enfim, queria saber o que você acha desse tipo de colocação, se você está de acordo, tem diferença com relação a essa perspectiva, mais geral. Assim. Bem, da relação, vamos ver se entendi bem essa primeira parte da pergunta. Certamente, sim, o nosso conhecimento, o nosso saber se constitui a partir de uma perpétua, o desafio da relação com o outro, com nossos interlocutores, né? Antigamente se usava um pouco esse termo meio policialesco, né? Os informantes, né? É um desafio, e um desafio sobretudo porque hoje em dia, como acontece com todos vocês, ou vai acontecer, no caso que ainda não esteja enveredando numa pesquisa de campo, mas acontece hoje em dia quase sempre, que é a demanda, né, dos nossos interlocutores por querer saber, bom, o resultado, né, o que estamos escrevendo sobre eles, uma curiosidade legítima sobre essa indagação, né? Então isso, eu acho que, insisto, mais uma vez, isso depende dos temas, né? Depende dos objetos, depende das situações. Assim, eu posso lembrar, por exemplo, meus casos de pesquisa de quando iniciei lá atrás, até mais recentemente. Mas é sempre o pesquisador de campo tem essa duplicidade, né? Que por um lado ele finge inocência, às vezes você finge inocência, às vezes você acha que finge inocência e está sendo inocente mesmo, né? Outras vezes não, outras vezes você controla a situação porque você conseguiu falar, por exemplo, num contexto de disputas, num contexto de conflitos, você conseguir ter contato com as duas partes e ter um pouco, saber o que cada um pensa de cada um. Então isso ajuda para você mobilizar no campo, na pesquisa, puxar questões com mais esperteza e mais cuidado também. Então são várias as situações, são várias. Sim, como digo, olha, eu vou evocar a Alfred Métraux aqui para responder, o famoso etnógrafo Alfred Métraux, que tem justamente um pequeno artigo que foi reeditado pela revista francesa Radiva. O título do artigo, publicado em 1924-25, diz orientações metodológicas para um bom trabalho de campo. E aí Métraux vai relatando quais são as orientações. E no final do artigo, Métraux diz assim: na verdade, não existe orientação nenhuma, não existe método nenhum. Tudo depende da esperteza do pesquisador, da inteligência. Ele fala da inteligência também, enfim, dessa capacidade para você captar a situação e saber como agir, ou quando se afastar e quando se aproximar. Também você como pesquisador no campo, você não pode, digamos, insistir muito em algumas ocasiões, tem que saber quando. Enfim, então eu responderia com o Métraux mais uma vez. E olha, estamos falando de um grande etnógrafo, que fez muito trabalho de campo. Insisto, há técnicas, máquina de fotos, filmadoras, diário de campo, libretas, estatísticas, mapas da aldeia, o mapa da cidade onde você esteja trabalhando. Tudo isso é muito importante para o registro, e cada um tem também suas
seus vícios, né? Tem colegas que gostam de escrever diários de campo, quase que como romances, né? Depois outros são mais econômicos, né? Na redação. Enfim, cada um aí depende também do temperamento, certamente, do temperamento de cada um. Isso, bom, a gente sabe disso, o próprio, quando se publicou o Diário Íntimo de Malinowski, que criou aquele grande escândalo na antropologia mundial, é um pouco isso, os momentos, tem momentos no campo que você diz, o que estou fazendo aqui? Passa uma semana, passam 2 semanas, e eu fiz trabalhos de campo em sociedades tanto longínquas, digamos assim, ou mais próximas. Fiz trabalho de campo bastante no país africano, chamado Moçambique, em diferentes regiões, e tem vezes que a pesquisa não anda, você está 2, 3 semanas, poxa, e de repente um dia você encontra alguém que te leva, te conduz, te traz, te mostra documentos, te mostra, e aí a coisa deslancha. Então, depende muito das situações, da sorte, às vezes da sorte e às vezes da esperteza. E também tem que ser sábio quando você, para dizer, por esse lado não vai, não vou insistir. Aí você repensa a pesquisa, repensa o tema, por que não? Tem muito isso é ciência. Capacidade de duvidarmos da nossa própria certezas. Tenho outra pausa. Mas não é uma pergunta, é uma resposta. Ao longo do seu discurso, eu lembrei, você me suscitou uma lembrança de um ensaio de Michel de Montaigne, que dizia na época, viajar faz bem para a juventude. Eu acho que a resposta certa é essa. Pelo menos para mim, a antropologia faz bem para a juventude. Sim, eu acho que isso. E, bom, e também assim, são frases de efeito, são frases de efeitos, mas eu tenho uma outra também, essas frases de efeito. Eu digo, a antropologia é uma ciência muito generosa, ou seja, é uma ciência muito generosa porque nos permite transitar, até às vezes nas situações, as nossas próprias trajetórias, que às vezes você diz, estou cansado desse tema, já publiquei tal artigo, tal livro, tal. Você necessariamente, você vai, te permite, a antropologia te convida, digamos, a dizer, vou para outro assunto. E se a gente vê a trajetória dos nossos mestres e mestras, é isso, sabe, o Evans Pritchard, conhecido lá como o grande etnógrafo dos Moors, mas Evans Pritchard foi lá para o norte da Líbia, e trabalhar outras questões. O Sir Marvin Harris, antropólogo materialista cultural, que fez trabalho de campo no Brasil, na Índia, e escreveu muita coisa sobre a sociedade norte-americana, sobre a cultura norte-americana, a cultura de consumo norte-americana. O próprio Malinowski tem relatos sobre o destino da humanidade na diante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. São todos, a maioria dos nossos mestres e mestras refletiram também sobre as sociedades nas quais eles estavam inseridos, e foram pessoas muito antenadas e comprometidas. O próprio Franz Boas tem, além dos gigantescos trabalhos que fez sobre os Kwakutru e tantas outras sociedades, era um ativista social muito ativo, vale a redundância, enfim, contra o nazismo, em solidariedade com os intelectuais refugiados, que estavam saindo da Alemanha e iam para os Estados Unidos. Então, assim, acho que o último grande pecado que a gente
deveria evitar de cometer na ciência em geral e na antropologia em particular é tentar vestir uma camisa, ficar encorsetado, né, ou num tema ou numa mesquindade porque digo, a antropologia é muito generosa e nos permite navegar por vários métodos, técnicas, estilos de escrita. É outro grande, gigantesco capítulo. Que opções de escrita tomamos, não, para nossas etnografias, nossos trabalhos. Enfim, um pouco isso. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos e todas que vieram no semestre aqui. Né? A gente depois vai entrar em contato com vocês por e-mail, falar de certificação e tal. Mas obrigado por terem participado. Eu adorei estar aqui. Para mim foi um aprendizado enorme, o evento como um todo. Né? Eu enxerguei o nosso programa mesmo de uma maneira que eu dizia antes, né? A gente às vezes fica sem contato com o trabalho dos colegas, dos alunos e tal. Enfim, espero que vocês tenham curtido também. Então, obrigado, Lorenzo. E ano que vem volta aí. Valeu.